Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Carvalho Moraes, eu sou estudante de Engenharia da Computação e vou estar ministrando este curso de Scratch. Esta é a aula 2, já tivemos a aula 1 e a aula introdutória, e o link vai estar nos cards. Bom, vamos começar então. Essa aula eu vou apresentar os blocos de evento. Esses blocos de evento nesse slide vamos ter três tipos de blocos de evento. No primeiro bloco de evento é o bloco de quando for clicado, que ele executa os comandos quando a bandeira for clicada. Ou seja, essa é uma bandeira que você coloca que simboliza o início do programa. Que você tem lá quando você vai compartilhar o jogo com uma pessoa, compartilhar o programa com uma pessoa, tem uma bandeirinha e um stop. Essa bandeira é para iniciar o programa. Então, isso aqui seria configurações iniciais do seu programa. Eu também tenho um evento de a tecla pressionada, né? Essa tecla pode ser qualquer tecla, pode ser o A, pode ser o W, pode ser um número, pode ser um Tab, Caps Lock, Shift, pode ser qualquer tecla. E aí você vai clicar aqui para selecionar qual tecla você vai querer deixar lá selecionada. E aqui executa um comando quando o ator for clicado. O ator é aquele personagemzinho que você vai ter, que nem na historinha passada era o gatinho. Você pode ter, por exemplo, outros atores. Você pode adicionar atores, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Quando for clicado, né? A bandeirinha. Então, quando for clicado, ele move 10 passos. Quando for clicado, ele gira. Então tem tudo isso. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocando quando for clicado. Nesse aqui é quando uma tecla for pressionada. Eu boto um tecladinho virtual aqui para vocês terem uma noção, né? Aqui eu vou fazer tipo um... Ah, tá vendo? Quando o espaço for clicado. Ó, quando uma seta for clicada, né? Aqui eu vou colocar uma seta, né? Seta para a esquerda. Aqui, ó, seta para a direita. Então, para a esquerda, para a direita, né? Eu posso fazer comandinhos assim. E ali quando o ator for clicado. Então, tipo, por exemplo, ali se eu quero que o ator vai ser clicado, ele imita uma mensagem. Ah, isso faz cócegas. Ó, cliquei nele, ele manda. Ah, isso faz cócegas. Então dá para você fazer isso também. Aqui eu tenho mais 4 blocos de evento, né? O primeiro bloco, ele executa um comando quando você muda o cenário para um cenário selecionado. Então, tipo assim, imagina que eu tenho 10 cenários. Então, quando muda para o cenário 1, ele solta uma música X. Quando ele muda para o cenário 2, é uma música Y. Entendeu? Então, eu posso fazer isso para mudar, entendeu? Executar comandos atrelados àquele cenário. E eu posso receber mensagens, né? Transmitir mensagens, que é esse bloco aqui de baixo. Esse de transmitir mensagens seria, por exemplo, o seguinte: eu tenho o personagem A. Eu quero que quando executar alguma coisa no personagem A, eu transmita uma mensagem. Essa mensagem, transmitir mensagem é estranho falar, mas é assim. Então imagina o seguinte: eu tenho o personagem A. Que nem aqui, ó. Aqui, ó, tem o meu ator. Quando eu clico no ator, ele tem blocos dele, né? Se eu tenho vários atores, são vários blocos. Então imagina o seguinte, que eu cliquei nesse ator e transmiti a mensagem música. Então, desse ator eu posso, quando eu transmito a mensagem, pode ser um outro ator que recebe essa mensagem e transmite uma música dele. Ou quando eu clico nesse ator, transmite uma mensagem e o cenário faz alguma coisa. Vocês vão ver, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Então ali é quando o cenário, né? Quando o cenário for mudado. Então quando o cenário mudar, eu vou, né? Vou colocar um olá ali, eu vou mudar o cenário, né? E aí eu vou pensar, né? Então, ó, ele vai falar olá por 2 segundos e aí ele muda o cenário. Aí ele fala, mudou, entendeu? Então eu posso fazer isso. Agora, no transmitir, então imagina o seguinte: eu tô lá, eu vou, transmito uma mensagem, beleza, mova 10 passos. 100 passos, né?
E quando eu transmitir essa mensagem, eu faço alguma outra coisa também. Vamos ver o que eu vou colocar ali. Eu vou falar alguma coisa. Então eu penso Então ele vai falar olá, ele vai transmitir a mensagem, vou falar e ele vai ter movido esses 100 passos. Também tem o transmita e espere, né, que é o outro. O transmita e espere, ele é diferente, né? Ele seria, você teria que esperar, né, executar o que está no transmitindo. Então imagina o seguinte, que eu quero abrir alguma opção, né? Eu quero fazer alguma coisa que eu quero que espere para depois mover, tá vendo? Então vai ter vários jeitos de você aplicar isso. O importante agora é conhecer esses blocos para depois a gente aplicar eles. Agora tem um projeto parcial que é cria um personagem com os seguintes eventos, né? Os seguintes eventos, que está escrito tá errado, né? Andar com a seta, mirar com o espaço, clicar no personagem e soltar uma fala. Ou seja, eu quero que ele ande com a seta do teclado, ele mie com o espaço e ao clicar no personagem ele solta um balão de fala. Então esse seria o exemplo do projeto, né? Então eu andaria com o teclado, né? Vai para cima, para baixo. E ele miasse com espaço, ele não dá pra gente ouvir porque é um GIF, né? E quando eu clico, ele solta um balãozinho de ai, né? O projeto seria o seguinte. Então, eu tenho aqui, ó, quando clicado na seta para cima, ele adiciona 10 em Y. Quando clicado na seta para baixo, ele adiciona menos 10 em Y. Quando eu clico com a seta para a direita, ele aponta, né? Ele aponta 90 para... Ele aponta em 90 graus, né? Ou seja, por que esse apontar em 90 graus, né? Que eu quero que ele fique apontado para frente. Quando eu aponto para a seta para a esquerda, que ele olha para trás, ele aponta em menos 90. Eu coloco esse defino estilo de rotação para ele ficar de esquerda e direita, né? Que é aquele negócio que eu tinha falado. Quando eu aperto espaço, ele mia, e quando o ator é clicado, ele emite esse balão. Vocês podem fazer coisas parecidas, podem fazer coisas mais sofisticadas, que quando eu clico com a seta pro lado, ele muda a fantasia, né? Como se fosse andando mesmo, né? Dá pra fazer tudo isso. E agora a gente vai começar o nosso projeto final, gente. Agora a gente começa com o nosso projeto final, que é o do passarinho, né? Que é do Angry Birds. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a arte do passarinho e do cenário, a gente vai pular com espaço e emitir um som toda vez que ele pula. Então primeiro eu vou colocar todos esses negócios eu vou enviar um arquivo para vocês que vai ter todos esses desenhinhos, né? Então eu vou adicionar todos os passarinhos, todos os canos, todos os fundos, as barras, a grama, o start, ok, né? O ponto, né? Isso aqui a gente não vai usar esse aqui nem esse. E nem esse de som. Aí eu venho aqui, ó, clico aqui, ó, em enviar, né? Vou na parte do ator mesmo, clico em enviar. Enviar ator, seleciono o projeto, né? Então eu coloco o Bird azul e coloquei. Aí no Bird azul eu vim escolher fantasia, né? Adiciono e seleciono todas as outras fantasias. E aí ele vai enviar todas as outras fantasias. E eu faço isso para todos. Eu quero que ele fique com um cenário assim, na hora que você terminar. Então, por exemplo, quando clicado, defino o tamanho. E aqui, ó, isso aqui é no passarinho, eu quero fazer isso para quê? Para ele pular, né? Então eu quero que ele pule. Então eu vou definir ele com 50%. Isso aqui é para configuração básica, só para ele não ficar grande, né? Para ele ficar menorzinho. Ele vai para o centro da tela aqui, ó, nessa posição aqui. Ele aponta para a direção 90, ou seja, ele aponta para frente. Ele define a rotação como completa, por quê? Porque eu quero que o passarinho ele gire, né? E que ele vá para a camada da frente. Por que eu quero que ele vá para a camada da frente? Porque eu quero que ele seja o primeiro, né? No cano eu faço a mesma coisa, aí eu boto nessa posição 220, ou seja, ele vai estar nessa posição aqui, 220. E eu quero que ele fique na frente. A mesma coisa para essa montanhazinha aqui, para esse cenário, né?
que ele fique nessa posição e que ele vá para trás. Eu quero que ele seja o mais fundo possível. A grama, a mesma coisa, a grama vai ficar nessa posição, eu quero que deixe nessa posição fixa, gente, porque ele vai montar o cenário como se fosse esse. E a mesma coisa. E aí o que eu vou fazer? Eu quero que quando eu seleciono a tecla espaço, ele suba, né? Que era isso que eu tinha pedido aqui. Aqui, a primeira coisa que eu pedi aqui foi fazer o cenário, né? Que é essa parte toda aqui, que é a parte 1. A parte 2. Então, isso aqui é toda a parte do cenário, tá, galera? Toda a parte do cenário. Aqui é a parte 2, que é para mim fazer ele pular, né? Então, para ele pular, eu transmito pulo, ou seja, toda vez que eu aperto espaço, ele transmite pulo. Quando eu recebo o pulo, ele define a rotação como completa, ele solta um som. Isso aqui também a gente tem que colocar os sons lá, tá? A gente adiciona 35 AY, aponta para direção 60 e se tocar na borda, volte. Isso aqui é para ele não subir no máximo, tá? Então vamos ver aqui como que ele ficaria. Ele ficaria assim, ó. Pula, 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 né? Ele vai pulando. Deixa eu ver se ele toca na borda. Não toca. Bom, é isso, galera. Eu vou fazer um vídeo fazendo esse projeto final. É isso, valeu. Qualquer coisa, dúvida nos comentários. Se inscreve no canal do IFSul de Minas, Campus Poços de Caldas. Deixa o seu like, né? Compartilhe, manda para o seu professor e para os seus amiguinhos. E, por fim, eu deixo um agradecimento ao aluno Gustavo Carvalho Moraes, que desenvolveu o projeto comigo, e a coordenadora do projeto, professora Karen. Obrigado e tchau!